tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais essa aula. Eu me chamo Elaine Magari e eu ensino costureiras como eliminar os problemas da sua máquina de costura sem precisar contratar um mecânico. Então, resolvi trazer este tema hoje com a única intenção de você aplicar alguns cuidados preventivos, tá? E práticos que vão te dar um maior custo-benefício. Então, você vai ter uma garantia de trabalho, de sossego, de uma mentalidade mais aplicada no decorrer do tempo aí, tá? Vamos lá. O primeiro de tudo que eu quero destacar para você é simplesmente quando você vai começar a costurar. Vamos lá. A tua máquina chegou. Certifique-se que a voltagem da máquina está apropriada para a energia da sua casa, para a energia do seu ambiente de trabalho que você está ali. A maioria das casas são 110, tem a energia do número 110. Indústria, barracões, aí sim vem com energia também 220. Acontece simplesmente da lindinha comprar uma máquina usada, nova, e não olhar a voltagem e colocar na tomada. Se você tem uma energia 110 e colocar a máquina com uma potência maior, né? Se você está com a máquina ali na voltagem de 110, espera aí, vamos fazer isso? Vou posicionar a câmera hoje. Eu estava dizendo para você que você comprou a máquina e não se certificou ainda da voltagem. O meu motor está de ponta cabeça, tá? Correto? O formato do motor é assim, ó. Essa parte que está aqui em cima da mesa, ela é fixada debaixo, ó. Ela é fixada embaixo da máquina, ó. Ela fica assim. Certo? E aqui fica duas chavinhas. É a chavinha de inversão, que se você não aprendeu sobre a chavinha, qualquer dia eu posso trazer explicando. E aqui embaixo tem uma chavinha 110, 220, que é a chave de voltagem que a gente fala. Que é a chave que você vai observar na sua máquina, a chave de energia. Então, se a sua casa é 110, ela tem que ficar toda puxadinha para o lado 110. Ó, tá vendo aqui? Então, se a sua máquina, se a sua energia da sua casa é 110, você vai puxar a chavinha todo para o lado 110. Se na sua casa, ou no seu barracão, ou no seu local de trabalho, é 220, onde a máquina vai ficar, você vai empurrar a chavinha para o lado contrário, todinho para lá. Deixa eu recomendar aqui, ó. Ela não pode ficar no meio. Ela tem que ficar toda para um lado da energia correta. Porque senão não vai resolver. Ó, a chavinha toda para o 220 ou toda para o 110. Quando você empurra aqui uma vez, ao empurrar aqui, ela vai até o meio. Então, ela tem um meio termo. Depois, ela vai para o outro lado. Tá? Acontece muito isso. Então, quando você vai comprar, você vai utilizar a sua máquina, certifique se a voltagem está correta. Se estiver aqui no 110 e você pegar a tomada de energia dela aqui, ó, e colocar no 220, a tua máquina, o teu motor queima na hora, tá? Começa a cheirar queimado, fumaciar e ele queima. Então, antes de colocar na tomada, certifique. Você que tem criança, neto, pessoas que usam a tua casa, estão ali perto do ateliê, também avalie isso, porque criança mexe, acha legal esses botãozinhos. E ao achar legal esses botãozinhos, elas fazem o quê? Mexe quando você vai costurar, fumaceia e queima o motor. Beleza? Então, a primeira coisa, o jeito errado é pegar uma máquina nova ou comprar uma máquina usada e simplesmente não conferir a voltagem e queimar o motor da máquina já de cara. Esse é o primeiro jeito errado. Você já curtiu, gente? Curte a aula aí, compartilha, tá? Curta. Vamos lá. Próximo. Vamos lá. Próximo passo que pode estragar a sua máquina. O jeito errado é costurar com a máquina com o calcador erguido.
principalmente na overlock, na galoneira, na looper, que cruzam, que fazem a formação do ponto, que cruzam a agulha. Gente, quando você ergue o calcador e costura, você está com o calcador flutuante. Ele vai ficar em movimento. E isso pode danificar sua máquina no sentido do quê? Quebrar a agulha. E quebrar, desregular, ou pode quebrar os loopers, amassar as pontas do looper, e isso faz com que você tenha gravíssimos problemas. Vai precisar fazer a substituição de loopers, vai precisar comprar outra peça, que muitas vezes a gente não tem um looper ali aguardando aquele estragar. O ideal seria você ter, mas eu sei que nós não temos, então é importante você zelar. A manutenção preventiva, essa manutenção do jeito errado que eu estou trazendo para você hoje, vai fazer com que você não faça esses erros e a tua máquina tenha uma vida útil muito maior, tá? Então, você não deve costurar com o calcador erguido. Deixa eu falar uma coisa. Na confecção de bonés, nós utilizamos a máquina reta para passar costura na aba. Você não entende de boné, não tem problema, tá? Não tem problema. Eu só quero explicar para você que às vezes nós trabalhamos com o calcador alto. Mas deixa eu explicar mesmo que de longe aqui para você. Ó. Eu ir costurar e eu erguer lá na interlock, overlock, é o pedalzinho. Eu pisar no pedal de erguer o calcador e acelerar ao mesmo tempo, eu estou danificando a máquina, porque eu estou com o calcador alto e pode quebrar a agulha e danificar as peças que eu disse para você. Quando eu venho aqui na máquina reta e faço o mesmo processo de costurar, só que com isso eu ergo a joelheira ou ergo manualmente, é mais difícil, tá? Então, quando você está costurando e as tuas mãozinhas estão aqui, dificilmente você vai acelerar, e erguer o calcador. Mas como nós temos aqui abaixo, na perna, uma joelheira, olha lá. Peraí. Ó, nós temos aqui uma joelheira embaixo da máquina. E se eu estou costurando, eu venho aqui e faço isso, ó, ergo o calcador, isso também pode atrapalhar e quebrar a agulha e causar os danos que eu disse. Só que aqui vai causar danos na chapinha, no dentinho e na lançadeira. Beleza? O que é interessante verificar aqui, como eu estava te dizendo, na confecção de bonés existe um formato muito interessante, que nós erguemos o calcador, aqui dentro no mecanismo dele, deixamos ele levemente mais alto, isso para costurar uma parte muito grossa, tá? Para costurar uma parte muito grossa. E daí, como é um processo, depois vocês dão uma olhada no vídeo de passar costura no YouTube, que eu já fiz. Então, para você poder erguer ele ali, ó, você troca aqui o mecanismo e daí você passa a costura sem precisar ficar enroscando isso para uma peça muito grossa. Agora, se você for fazer isso com uma peça lisa, fina, ela vai deslizar e vai ficar torta a costura. No caso da aba, não. Já é um procedimento padrão. Então, se eu erguer aqui no mecanismo, travar o parafuso depois, não vai ter problema. O problema maior é quando você ergue na joelheira, que fica abaixo da máquina, aqui, ó, na joelheira, ou até mesmo na overlock lá, ergue no pedal enquanto você costura. Aí danifica a sua máquina. Certo? E o último, não menos importante, né? Que eu vou trazer para você, a informação que eu vou trazer para você, é simplesmente você ter uma pessoa que está te ensinando, você ter um guia, você ter um manual, tá? Um manual de instrução de como proceder. Hoje os manuais não são só assim, não são só em papel, em escrita. Hoje os manuais são digitais, são online. São aulas, são lives, são cursos, aonde você pode acessar pelo celular. E eu amo esse processo de você aprender por vídeo. Porque quando eu venho aqui e mostro para você, você, além de aprender, você vai ver como eu fiz e vai conseguir proceder. Você vai poder rever quantas vezes for necessário. E às vezes vocês sabem que a escrita é diferente da fala.
Então, quando eu mesmo tenho maior dificuldade para escrever o que eu falo, porque eu trago muitas informações, tá? Eu trago muitas informações para vocês. E quando eu vou escrever, eu me limito. Sabe assim, eu trago só o que é importante na escrita, tá? Então, quando eu falo, eu venho com argumentos, eu venho com lógica, eu venho com uma história, eu venho com um procedimento, eu venho com uma plausibilidade, tem verdade naquilo, você sente, você vê, você sabe que eu estou falando é verdade, tá? É muito importante isso. Então, o que é interessante é que você avaliar, que quando você aprende, tem gente que tem dúvida, será que eu consigo aprender online? É fantástico aprender online. A diferença do online com o presencial é exatamente o foco. Você dedicar aquele tempo para aprender. Mas o manual de papel não presta mais, Elaine? Presta. Com certeza. Tem informações espetaculares no manual de instrução de papel. Mas a aula, você vê outra pessoa fazendo aquele procedimento, é muito mais rico o conhecimento. Você aprende com muito mais facilidade. Então, é fantástico isso, tá? O que eu recomendo? O jeito errado é você fazer sem orientação, sem um manual, sem um GPS, agindo por conta, achando que é intuitivo, tá? Então, devagar, respira, calma e só faz o que você aprendeu. Só segue com um manual de instrução. Você aplicar. O que não for tão simples, tenha o manual em mãos. É muito mais prático. E tenha um suporte, tenha onde recorrer para tirar suas dúvidas. É muito importante a gente passar de nível, tá? A gente ir para esse nível mais avançado. Aqui eu te ensino o jeito certo de você mexer na sua máquina, o jeito errado, o que você pode, o que você não pode, como que você arruma, como que você pode até estragar a sua máquina. Porque assim você se torna uma costureira independente e completa, porque você tem todas as informações. Gratidão, minhas vidas. Gratidão no seu coração. Muito obrigado, de coração. Gratidão de coração. Muito obrigado. Um beijo no seu coração por você estar aqui comigo, tá? Mais esse dia, mais essa aula, tá? A gente vai se falando e eu quero muito ter você sempre por aqui. Um beijo, já amo você. Manda tchau para mim, hein? Vai esquecer.